E cabem hoje ao nosso companheiro Hélio Washington, que é quem vai conversar conosco, do capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 1 a 4. Nos preparando para o assunto sobre o qual nós vamos estudar na sessão de hoje, nós vamos ler juntos a mensagem de Emmanuel, do livro Segue-me, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz a assinatura do Espírito Emmanuel, cujo título é Ação e Prece. Existe aí uma citação de Jesus em Mateus, a seguinte: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Emmanuel nos diz: prece é luz, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que lhe possa alterar a estrutura, mas, se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação em benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Vamos envolver, com certeza aí, nesse processo, a nossa boa vontade, e o nosso sentimento. Graças a Deus. Mais uma vez, nós nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, aqui na casa de Leon Denis. Que possamos, nestes momentos em que aqui nos encontramos reunidos, deixar de lado as nossas inquietações habituais, os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas questões que precisam ser resolvidas depois, para que agora nós possamos realmente nos unir a esses corações que já estão aqui trabalhando junto a todos nós. Que possamos dessa forma receber os esclarecimentos e as energias benfazejas de refazimento, de reequilíbrio, de pacificação, de que todos nós tanto necessitamos. Permite então, Senhor Jesus, que nós tenhamos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga, que na casa de Leon Denis é responsável por essas tarefas de estudo e passes, a permissão de Deus, o nosso Pai, para dar início então aos nossos trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Então, de O Evangelho segundo o Espiritismo, como nós tínhamos dito anteriormente, capítulo 27, Pedi e obtereis,
itens 1 a 4. O item 1 é um registro de Mateus que diz o seguinte: e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar, ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Registro de Marcos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. O item 3, registro de Lucas. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E nos comenta então o Sr. Allan Kardec: as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. É esse, então, o trecho para o estudo na noite de hoje. A gente passa, então, a palavra para o nosso Hélio. Que Deus o abençoe e que nós aproveitemos bastante o nosso encontro dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa aqui conosco estar. Que sejam as nossas primeiras palavras de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus por aqui estarmos, por conhecermos a doutrina espírita nessa encarnação e também por pertencermos, por frequentarmos o Centro Espírita Leão Denis. É muito importante isso para nós. O estudo da noite, como o nosso companheiro Homero falou, é do Evangelho, capítulo 27, itens de 1 a 4, que tem por título Pedi e obtereis. Muitas pessoas, quando leem essa afirmativa, né? Pedi e obtereis, ficam em dúvida, ficam questionando: tudo que eu peço a Deus, eu sou ouvido? Tudo que eu peço a Deus, eu vou receber? E muitas pessoas ficam dizendo assim: estou doente, quero ficar curado e não consigo. Outras dizem assim: quero casar, não consigo casar, quero ter um companheiro, não consigo, quero arranjar
um emprego, não consigo arranjar um emprego, estou pedindo não sei quanto tempo por esse emprego e não consigo. Isso realmente acontece. Nós pedimos muitas coisas e aparentemente nós não somos ouvidos, não somos sequer, pensamos nós, ouvidos por Jesus, por Deus nosso Pai. Mas nós nunca podemos esquecer que nós somos espíritos imortais. E que Deus é bom, é misericordioso e é justo. E muitos pedidos que fazemos não somos atendidos imediatamente, porque não é bom para nós, como espíritos imortais que somos. No desenvolver do estudo do Evangelho, da leitura do capítulo do Evangelho, a gente vai ter a certeza absoluta de que somos ouvidos. Que somos ouvidos e somos atendidos da melhor maneira possível às nossas rogativas, aos nossos pedidos. E nunca podemos esquecer, como o Evangelho nos diz, e vamos ler uma página nesse sentido, que entre o pedido e a resposta existe o meditar, existe o pensar daquele a quem o pedido foi dado, a quem o pedido foi solicitado. Muitos de nós que aqui estamos hoje, estamos passando por situações difíceis, doenças físicas, doenças espirituais, doenças mesmos, estamos com medo, não sabemos muitas vezes que decisão tomar, que rumo tomar, e elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo ajuda. E muitos de nós pedimos ajuda a Deus, pedimos ajuda ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, pedimos ajuda àqueles que frequentam bastante tempo aqui o Leão Denis, pedimos ajuda ao nosso querido Dr. Herman, pedimos ajuda a Antônio de Aquino, pedimos ajuda a Baltazar, todos nós que frequentamos aqui o Leão Denis, que sabemos que esses espíritos são diretores, né, orientadores da casa. E o que é que nós pedimos? Pedimos muita coisa. Pedimos força, coragem, né, para livrar-nos daquela doença que está em nós, ou no nosso filho, na nossa mãe, no nosso pai, naquele nosso ente querido. Pedimos que decisão tomar, faço isso ou faço aquilo. Pedimos coisas materiais, muitas coisas materiais, e os espíritos sempre ouvem as nossas rogativas. E como é que esses pedidos, né, vão chegar até eles? Como é que nós devemos pedir? Pedimos gritando? Pedimos, me dê, eu preciso ficar curado? Ou, como nos diz o Evangelho, como nos diz a página de hoje, pedir com humildade, sabendo que Deus é bom, é justo e é misericordioso. Então, nunca esquecermos, vou repetir o que os Espíritos nos dizem, que entre o pedir e vir a resposta, tem o meditar, tem o pensar.
Muitas vezes, e muitos de nós, somos crianças, não sabemos o que pedimos. E todos nós aqui temos exemplos vários de crianças que pedem coisas absurdas, né? E o pai, a mãe, amoroso, não cede aquele pedido que é feito. Quantas vezes, e já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, meu filho não querer colocar o casaco e o tempo está chuvoso e nós temos que sair, está frio lá fora e ele pede para não colocar o casaco, e você vai aceitar, você vai aquecer a esse pedido. Muitas vezes o jovem pede ao pai, pede à mãe para sair à noite, e o pai e a mãe, vendo a dificuldade, vendo o perigo, vamos assim dizer, né? Não aceita, não deixa, não permite que o jovem saia à noite. Então, isso leva-nos a pensar que muitas vezes nós fazemos, como crianças que somos, muitos de nós, fazemos pedidos ao nosso pai, à nossa mãe, fazemos pedidos a Deus, nosso Pai, que não podem, não devem, não podem ser atendidos. Nós sempre temos que pensar que nós somos espíritos imortais. E nós programamos, na grande maioria das vezes, a nossa reencarnação. Eu me programei para uma determinada profissão, eu me programei para uma determinada prova, eu me programei para não casar, ficar sozinho, eu me programei para passar por uma determinada doença, e aquilo estava tudo programado. Meu espírito protetor, com a aquiescência dos espíritos superiores, passar por uma determinada doença, passar por uma determinada situação, reencarno e diante da dor, diante da dificuldade, diante do problema, o que eu peço? Peço para que aquela doença desapareça, peço para ficar bom. Não estou dizendo, e nós sempre devemos pensar, que quando estamos doentes, quando estamos passando por uma situação difícil, devemos pedir, devemos procurar a cura, devemos procurar nos livrar daquele mal. Mas o que nós estamos falando, o que o Evangelho nos diz, é que nós não podemos ficarmos, vamos assim dizer, revoltados quando não conseguimos, do modo que nós queremos, aquela cura, que aquele problema nosso seja resolvido. Pedir, preciso passar por um determinado tipo de prova para ficar sozinho. Mas quando estou encarnado, vejo outras pessoas não sozinhos, com a outra, convivendo com alguém, e eu me revolto contra aquilo. O capítulo 14 do Evangelho, item 9, fala bem para nós sobre a ação dos espíritos, né? Quando prestes a reencarnar. Abre para mim aqui. 14, item 9. Enquanto, uma mensagem com o espírito, antes de reencarnar, ele sabe dos problemas e
se vê diante de um pai e de uma mãe. Vou ler só um pedaço para o capítulo A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E o Espírito diz assim para nós: quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário, até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos, desejos de vinganças que não foram satisfeitos. Porém, dentre eles, alguns mais avançados, é permitido entrever uma ponta da verdade, e assim reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, tomando então boas resoluções, compreendem que para ir até Deus só existe uma senha: a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra, mas diante dessa visão, a sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais de renunciarem a si mesmos e principalmente com a de amarem aqueles que foram os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina, dentro deles, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. E reencarnam. E vão estar, programaram, prometeram, e vão estar junto a pais, mães, irmãos, que não que se odiaram no passado. Tudo prometido, mas o contato junto com esses espíritos faz com que eles, vamos assim dizer, como os Espíritos nos dizem, se arrependam daquilo que programaram, daquilo que fizeram e pedem para não passar por essa prova. Pedem para não passar pela prova de estar junto àquele espírito. Pedem para não passar juntos, reclamam de ter que ficar junto a pais idosos, que tem que dar todo o carinho, todo o amor, reclamam de estar juntos porque querem ter uma vida livre, mas eles, vamos assim dizer, como os Espíritos nos dizem, se programaram para aquilo, pediram a Deus, pediram a Jesus para que pudessem passar por aquela situação. E quando estão passando pela situação, revoltam-se. Então, e pedem para aquilo não acontecer. Esse exemplo que estamos dando, existem muitos outros, pessoas que se programam para valorizar, como estava escrito aqui, que eu escrevi e acabei esquecendo, valorizar aquela situação que não valorizou no passado. Você se programou para aquilo, mas diante da prova você quer recuar. Muitas vezes, a gente aqui no atendimento fraterno, as pessoas vêm com as cartas que escrevem para o plano espiritual e vem a resposta dos espíritos. E muitas pessoas pedem, pedindo para ser mãe, pedindo para ser pai, pedindo para que nessa encarnação possam alcançar essa felicidade, que é realmente uma grande felicidade, ser pai e ser mãe. E muitas vezes a gente lê a resposta dos espíritos. Os espíritos nunca dizem sim, não. Eles li algumas respostas em que os espíritos dizem assim:
se estiver na sua programação reencarnatória, a maternidade, ela acontecerá. Li também muitas respostas dos espíritos em que eles dizem assim: já pensou na adoção? Já pensou em ajudar a uma criança sozinha? E ele li uma frase que me marcou muito, em que ele diz assim: é uma das maiores formas de caridade, de amor ao próximo, a adoção. Então você se programa de diversas maneiras no plano espiritual, uma doença, passar por uma situação que você se programou para vivenciar aquilo, para que você possa crescer como espírito imortal que você é. Mas diante da prova, diante da situação, muitos de nós nos revoltamos. E muitos de nós dizemos: que mal eu fiz a Deus para merecer tamanho castigo. Eu devia estar louco quando alguém sugere e diz que aquilo foi programado. Ele diz: eu devia estar louco para ter aceitado essa situação, essa prova, essa situação. Então, diante da dor, diante da doença, os espíritos dizem para a gente que é lícito e devemos pedir ajuda, devemos pedir orientação ao mundo dos espíritos, aos espíritos amigos, a Deus e a Jesus. Devemos pedir, porque a gente não tem a menor ideia da nossa, a maioria das vezes não temos a menor ideia da nossa programação reencarnatória. Quanto tempo vamos ficar com aquela, precisamos passar com aquela doença para nos valorizarmos aquela situação? Quanto tempo vamos ter que ficar para poder progredirmos espiritualmente? No livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, ditado pelo Espírito Baltazar, um dos nossos orientadores, benfeitores da casa, ele diz assim para nós, a lição número 26, que tem por título Atendimento às nossas solicitações. É exatamente sobre o tema da noite. E ele diz assim: o tema da noite, exaustivamente estudado, leva-nos a meditar sobre o importante que o conhecimento doutrinário traz a todos os homens. Destino ao progresso, eis a caminhada de cada um de nós. Trabalho incessante no bem, eis o meio pelo qual alcançaremos o progresso. Renovação de ideias, eis o caminho que nos fará mudar de estrada todas as vezes que a razão e o amor nos mostrarem que devemos corrigir os passos dados anteriormente. E aí ele diz assim: com o conhecimento doutrinário, vamos ampliando paulatinamente a visão que possuímos do mundo e, por consequência, a nossa própria visão interna. E por isso mesmo nos transformaremos em seres voltados e votados ao bem. Nesse processo de mudança, não se pode esquecer da prece, o veículo ideal para a nossa conversa com as forças do mais além. Usada por todos os benfeitores espirituais, daqueles mais modestos àqueles que já alcançaram os pináculos do conhecimento, a prece significa o pedido de intercessão em favor de alguém, de uma situação, de alguma coisa. O mais importante da prece, porém, não é o ato que fazemos deliberadamente na busca de um apoio às nossas solicitações. O mais impressionante na prece é a resposta que nos vem do mais alto, pois significa que alguém ouviu, meditou e atendeu a solicitação feita. A aqueles que dizem que suas preces não são atendidas, lembramos
que entre o ouvir e atender existe o meditar. E nem sempre a meditação dos nossos maiores nos autoriza a agir conforme pensamos. As preces foram ouvidas, sim, mas não tiveram o respaldo de Deus na figura dos anjos superiores. É o mesmo caso, depois a gente vai continuar lendo, é o mesmo caso quando nós pedimos, como crianças que somos, ao nosso pai, à nossa mãe, coisas absurdas. E o nosso pai, a nossa mãe, aquela pessoa que nos ama, nega aquele pedido, nega aquela solicitação. E como que a resposta vai nos chegar? Pedimos ao plano, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos ao nosso querido Dr. Herman, pedimos a Baltazar, pedimos a esses espíritos amigos que dirigem essa casa, pedimos ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, fazemos as nossas súplicas, fazemos as nossas solicitações. E como é que essas respostas vão chegar até nós? Pelo nosso amigo espiritual, através da intuição. Esse amigo vai chegar junto a nós intuitivamente, vai nos orientar, dando aquela resposta. Muitas vezes é um amigo, é um pai, é uma mãe, é um amigo de trabalho que, intuído pelo nosso espírito protetor, pelo aquele amigo que está ao nosso lado sempre, e vai dizer uma frase, vai falar alguma coisa, que é aquela resposta daquele pedido que fizemos, daquela orientação que fizemos, faço isso ou faço aquilo, tomo essa ou aquela decisão, aceito ou não aceito esse convite, ou não aceito esse convite, me afasto disso, não faço isso, não faço aquilo. É o amigo que vem dizendo alguma coisa, é um filme, é uma lição, é uma página que nos é colocada em nossas mãos, de repente, e aquela página chega, você abre a página e é justamente a resposta àquilo que você está solicitando, a resposta àquilo que você está pedindo. Quantas vezes André, amigo de Márcia, aqui um recadinho. Ela está passando mal e pede que você a encontre na entrada do centro. Quem é o André, quem é a Márcia? Tem tanta Márcia aqui no centro, mas aqui está dado o recado. Então, André, amigo de Márcia, a Márcia está passando mal e pede que o André vá até a porta do centro. Então, muitas vezes a resposta chega para nós de diversas maneiras. Quantas vezes, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Pessoal. De manhã cedo, todos nós somos orientados pelos Espíritos a fazer a nossa prece. Abrir uma página do Evangelho e fazer a nossa prece. E tenho, muitas vezes, que tomar alguma decisão. Vou para cá ou vou para lá? Faço isso ou faço aquilo? E eu tenho por hábito, peguei o hábito de pegar um desses livros de Dr. Herman, de Baltazar, de Antônio de Aquino. Tenho lá, são 3 volumes de cada um deles, pego um deles e peço ao meu amigo espiritual que me intua, ou esclareça para qual página eu vou ler. Primeiro o livro. Baltazar, abro a página. Vocês podem ter a certeza absoluta que sempre, sempre, sempre a resposta vem. Às vezes você começa a ler a página e não... até acha que não tem nenhuma resposta daquilo que eu estou pensando. Num parágrafo lá no meio,
você tem a resposta. Isso acontece com todos nós. Mas é preciso procurar. Você não, na verdade, o que nós gostaríamos de olharmos para o lado e vermos o nosso espírito protetor materializado, dizendo: Hélio, faz isso. Hélio, faz aquilo. Hélio, não faz isso. Gostaríamos, né? Seria ótimo se eu pudesse ter a visão, se eu fosse um médium vidente, o meu amigo espiritual o tempo todo do meu lado, me sentiria mais fortalecido, me sentiria mais sem medo. Mas ele está ao nosso lado. De alguma maneira, nós precisamos entrar em sintonia com o nosso amigo espiritual. Quantas vezes essa resposta que pedimos, essa orientação que pedimos, vem através do sonho. Vamos dormir e sonhamos. E os Espíritos nos dizem que nós temos que nos preparar, vamos assim dizer, para dormir. Vai ser até um assunto que vamos falar no encontro de medicina espiritual, que vai acontecer no dia 22 de outubro, estamos até fazendo propaganda já, aqui no centro, na seção Atualidades, os sonhos. E os Espíritos dizem para nós assim: vocês têm que se preparar para dormir. E o que é preparar para dormir? Para poder ter bons sonhos, para que possamos receber a resposta, entrarmos em sintonia com o nosso amigo espiritual. Ler uma página do Evangelho, se preparar realmente, ler uma página espírita. Mas muitos de nós, o que fazemos? Ficamos lendo filme até tarde, cansando fisicamente o nosso corpo físico, e tão cansado que estamos, às vezes, sentamos na cama e desmaiamos, não nos preparamos convenientemente para recebermos em sonho, porque quando nós dormimos, nós, espíritos, saímos, deixamos o nosso corpo físico deitado na cama, onde estivermos, e nós, espíritos, vamos estar com o nosso amigo espiritual, vamos receber uma orientação, vamos participar de uma aula, vamos receber a resposta diretamente desse amigo espiritual, já que nós muitas vezes não conseguimos nos sintonizar com eles. Vamos, através do sonho, através do sono, vamos melhor receber essa orientação. Pedimos para ficar curados da nossa doença, do nosso ente querido, ficar curado da nossa doença, e muitas vezes, nos preparando para isso, durante o sonho, somos levados, e os Espíritos nos falam isso com bastante propriedade, somos levados a locais em que nosso perispírito, ele é fortalecido através, por exemplo, levando para as regiões dos mares, levando para florestas, para podermos receber melhor aqueles fluidos, e isso vai, ao acordarmos, vamos estar fisicamente melhor. Então, somos levados a locais e somos instruídos. Mas para isso, precisamos entrar em sintonia com o nosso amigo espiritual. Se não foi um amigo encarnado que nos disse, que nos falou, que é intuído pelo nosso amigo espiritual, pelo Espírito Protetor da casa,
às vezes não temos a resposta tão imediata, mas nós precisamos de arranjar um jeito de entrarmos em melhor sintonia com o nosso amigo espiritual. E como é que essa resposta nos chega? Somos intuídos a virmos às reuniões públicas, assistir à reunião pública, escutar, lermos a página do Evangelho. Somos intuídos a virmos a receber os passes de tratamento espiritual. Somos intuídos a estudarmos a doutrina espírita, em que esse estudo da doutrina faz com que nós possamos melhor perceber a vida, melhor entender a vida. Uma certa feita, também no atendimento fraterno, uma senhora veio pedindo ajuda, escreveu para o plano espiritual, pedindo ajuda em relação ao marido, ou era ao marido ou ao filho, eu não lembro. E o plano espiritual disse para ela assim: traga-o às reuniões públicas, porque aqui melhor trabalharemos suas ideias. Ora, vejam só, ela pedindo ajuda, pedindo orientação para a doença, para o problema que eu acho que era o filho que estava passando. O Espírito deu uma série de orientações antes e disse: traga-o às reuniões públicas, porque aqui melhor trabalharemos suas ideias. Então, todos de nós que aqui estamos, quantos de nós que aqui estamos e chegamos ao centro espírita, não sabemos que decisão tomar, temos uma dúvida, não sabemos que caminho tomar, estamos extremamente nervosos, estamos extremamente agressivos, muitas vezes entramos agressivos, pensando naquele ente familiar que ficou em casa e que nos chateou, e aqui entramos. Aqui entramos e os Espíritos dizem que aqui, durante a reunião pública, não só através dos passes, não, durante a reunião pública, o orador, a página do Evangelho, diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Diz exatamente aquilo que você precisava escutar para mudar o seu modo de pensar, para mudar o seu modo de agir. Foi o teu amigo espiritual, muitas vezes, que te orientou, te intuiu para que você viesse ao centro espírita assistir aquela reunião pública. Quantas vezes, passando por situações difíceis, já muitas vezes acontece isso aqui na casa, pessoas que, entre aspas, perdem os seus entes queridos e que vêm em busca de uma palavra amiga, vêm em busca de um socorro. Outro dia, aqui no atendimento fraterno, recebemos uma pessoa que o pai tinha morrido, desencarnado há bem pouco tempo, e naquele dia ela estava vindo do cemitério, tinha enterrado o irmão. E alguém disse para ela assim: vá ao Leon Denis. E ela disse: Leon Denis? E a pessoa disse, uma pessoa ali do lado dela, deu o endereço aqui do centro. Ela nunca tinha vindo aqui ao centro, mas tão desesperada, tão ansiosa, veio aqui ao centro. O que aconteceu? O amigo espiritual dela intuiu aquela outra pessoa para dizer para ela: venha ao Leon Denis, vá ao Leon Denis. São respostas,
as nossas dúvidas, as nossas inquietações, as nossas solicitações que fazemos ao plano espiritual, e todos nós devemos fazer, temos que fazer isso realmente, pedir ajuda. Então essas respostas vêm de diversas maneiras, de todas as maneiras. Mas nem sempre as respostas são aquelas que nós queríamos ouvir. As respostas às nossas solicitações não são muitas vezes a cura daquela doença, não são as respostas, repito, que nós precisávamos ouvir. E na continuação da resposta, da mensagem dada pelo Espírito Baltazar, ele diz assim, eu vou ler só um parágrafo anterior para a gente poder ter a sequência da ideia do Espírito. Àqueles que dizem que suas preces não são atendidas, lembramos que entre ouvir e atender existe um meditar. E nem sempre a meditação dos nossos maiores nos autoriza a agir conforme pensamos. As preces foram ouvidas, sim, mas não tiveram o respaldo de Deus na figura dos anjos superiores. E Baltazar continua, meditemos nessa bondade divina, nesse ato que caracteriza a providência de Deus em nosso benefício. Meditemos e saiamos sempre em frente, buscando a alternativa de luz e de paz, quando os nossos processos de pedidos não foram atendidos de imediato. Mantendo-nos na paz e mantendo-nos na luz, cedo ou tarde a bondade de Deus nos responderá de modo efetivo, capaz de nos dizer de uma outra forma, Deus te ouviu, meu filho. Deus está te abençoando. Mas aguarda. Virá o momento em que a bênção será tão visível que tu não poderás ignorá-la. Busquemos dentro do nosso coração, caros irmãos, a confiança em Deus, a certeza de sua bondade em nosso favor e o crescimento que cada um de nós paulatinamente alcança no dia a dia do nosso processo de progresso moral e espiritual. Que este mesmo Deus nos abençoe, nos ajude e nos transforme sempre em servidores leais de seu Evangelho. Desse mesmo capítulo, dessa mesma lição, lição número 26, atendimento das nossas solicitações, há um pedacinho do Evangelho, não o item 1, mas o item 4, o item 7, e que está assim no Evangelho. Seria ilógico concluir por essas palavras, pedi e obtereis, seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido. Que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atender a todo pedido que lhe é feito, quanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então a gente pode afirmar com certeza absoluta, aqueles pedidos absurdos que nós, crianças, todos que somos, que fazemos aos nossos pais, aquele ente querido que está ao nosso lado, encarnado, e que aquele ente querido, aquele amigo de todos nós, diz não. Aquela criança, aquele jovem que pede para ir a uma festa, uma baile, alguma coisa, em que o pai diz não por causa do perigo, e no dia seguinte acontece alguma coisa e o pai diz, viu, se você tivesse ido, poderia ter acontecido isso, isso e aquilo. Aquele pedido que a criança faz para não colocar o casaco, ou para não ir a determinado lugar, não quero ir para a escola hoje, e você deixa? O pai deixa? Não quero ir para a escola hoje? Não, não quero. Não quero almoçar. Você deixa? Vamos pensar que Deus, misericordioso e justo, sabe, como nos diz o Evangelho, sabe perfeitamente o que é melhor para nós. Muitas vezes não sabemos o que pedimos. Programamos a nossa reencarnação. Programamos estar junto de uma pessoa.
Programamos viver ajudando ao nosso pai, ao nosso irmão, à nossa mãe. Programamos ter uma vida nessa encarnação para ajudar aquela pessoa. E quando estamos junto a elas, reclamamos, pedimos para que aquilo seja abortado, que aquilo não vá adiante. E o Pai, Deus, amoroso e justo, nosso Espírito protetor, o nosso querido Dr. Herman, nosso querido Baltazar, Antônio de Aquino, diz para nós: filho, agora não podemos atender a sua solicitação. Mais tarde você entenderá o porquê você está sendo, nesse momento, negado. Mas negado amorosamente. Negado orientando. Negado fazendo com que nós estudemos a doutrina. Negado de forma carinhosa. Da mesma forma que você carinhosamente diz para o teu filho: não, filho, você tem que colocar o casaco. Não, filho, filha, você hoje não pode, não deve sair. E explica o porquê. Muitas vezes o espírito amigo não está ao nosso lado, tão visível, e vai fazer com que nós entendamos a palavra, a orientação. Mas nós podemos afirmar com toda certeza absoluta. Nós não. O Evangelho nos afirma com toda certeza absoluta que as nossas preces são ouvidas. As nossas preces são ouvidas por Deus, por Jesus. E se não somos atendidos imediatamente, é porque não podemos, eles não podem atender. Que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta que nós não estamos sós. Temos sempre o nosso amigo espiritual ao nosso lado, nos ajudando, orientando, sustentando. Não os vemos, mas muitas vezes precisamos pensar nele, pensar nesse amigo, entrarmos em sintonia com esse amigo para que aquela resposta que ele está nos dando seja melhor compreendida, sentida por cada um de nós. Que possamos levar para nossos lares, ao sairmos daqui, a certeza absoluta de que Deus é bom, é misericordioso e é justo. E as provas por que estamos passando, as doenças por que estamos passando, as dificuldades que estamos passando, têm uma razão de ser. Não existe um castigo. Deus não castiga ninguém. Nós é que, muitas vezes, infringimos a lei e a lei nos cobra. Isso. Que possamos levar para os nossos lares essa tranquilidade, essa paz e ter sempre a certeza que precisamos estar dentro do centro espírita o mais que pudermos, estudarmos a doutrina espírita o mais que pudermos e trabalharmos no bem, como Baltazar nos diz aqui no início da página, trabalhar para que possamos vencer as nossas dificuldades. Muita paz a todos. Agradecendo ao nosso Hélio, nós nos preparamos então para a segunda parte das nossas atividades da noite. É o momento dos passes, é o momento de pedir, não é? E a gente conversou bastante hoje sobre pedir, pensou, refletiu bastante sobre isso. Durante o momento dos passes, a nossa Lúcia vai comentar do livro Via de Luz a mensagem intitulada Contristação, mensagem do Espírito Emmanuel através do nosso Chico. Há uma citação de Paulo aos Coríntios, a seguinte citação: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. E Emmanuel nos diz, sob o título Contristação: quanta vez
se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados em face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem da vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Agora nós vamos pedir aos médiuns que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para o exercício da tarefa mediúnica. É o momento do passe e é o momento em que nós vamos ter mais juntinho de nós a presença amiga desses trabalhadores espirituais. Vamos então não dar atenção à movimentação que é naturalmente necessária. Vamos, a par do silêncio exterior que nós já fazemos, fazer também o silêncio interior. Vamos procurar nesse momento em que nós vamos naturalmente nos dirigir à espiritualidade amiga, vamos pensar com cuidado, refletir mais detidamente sobre as lições que nós estamos tendo, de como pedir, do que aguardar como resposta. Vamos, nesse momento de passe e de vibrações no bem, convidar também os nossos companheiros internautas para que se juntem a nós. Vamos, nesse momento, também lembrar dos nossos amigos, dos nossos companheiros de caminhada em sofrimento, de tantos irmãos nossos, de tantas comunidades humanas, de tantos grupamentos humanos enfrentando situações tão difíceis e dolorosas. Vamos interceder por todos eles junto a Jesus, junto aos amigos espirituais. Aí a gente já estará fazendo um pouquinho da parte que nós já podemos fazer na tarefa do bem maior. Vamos mais uma vez então, meus amigos, unir o nosso sentimento numa prece. Graças a Deus. Nós primeiramente agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós estamos tendo de esclarecimento com relação às dificuldades que enfrentamos e que compreendemos melhor agora, são responsabilidade nossa
e que cabe a nós enfrentá-las. E para esse enfrentamento, Senhor Jesus, nós estamos te pedindo a esses irmãos, amigos, trabalhadores da tua seara, o amparo, a proteção, o envolvimento, a orientação de que todos nós necessitamos para continuar, então, a nossa caminhada, superando os obstáculos que nós próprios criamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Abençoa a nossa Lúcia, que vai dirigir aí o nosso raciocínio, comentando a página. Abençoa os médiuns na sua tarefa. Permite então, Senhor Jesus, que nós tenhamos a tua permissão, a permissão de Deus, para dar início a esse momento de passes. Graças a Deus. Que o querido Mestre Jesus abençoe esse nosso momento, o momento do passe. Que possamos, como nos foi falado pelo nosso querido Baltazar e pelo nosso Hélio, meditarmos nesse momento sobre o que podemos pedir à espiritualidade amiga em relação à nossa vida, às nossas dificuldades. Porque, como Paulo de Tarso nos diz, nessa segunda carta aos Coríntios, que ele se sente folgado, aliviado, porque os companheiros da cidade de Corinto haviam sido contristados, mas contristados para o arrependimento e segundo a vontade de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles: eu estou feliz não porque vocês estão tristes, mas porque essa tristeza que chega representa o momento necessário do arrependimento, do entendimento das faltas cometidas e da necessidade de voltar à lei de Deus. Por isso, Paulo ficava, digamos, satisfeito, porque todos estavam retornando à lei de Deus. E o comentário do nosso querido Emmanuel vai nos esclarecer melhor, nos dizendo que muitas vezes nós, os nossos grupamentos familiares, profissionais, a sociedade como um todo, ela vai buscando se precaver, se prevenir das dificuldades que poderiam vir na vida. Então faz-se construções para se proteger de acidentes geológicos, da intempérie da natureza, se organiza mecanismos de proteção contra a violência social, enfim, inventam-se medicações para nos proteger das doenças ou para a busca de controlá-las ou curá-las. E tudo isso é válido, tudo isso é perfeito, tudo isso está de acordo com a lei de Deus. Deus não recrimina nada disso, Deus permite. Mas Emmanuel nos diz que justamente porque estamos ainda num mundo de provas e expiações, porque somos espíritos que ainda temos uma caminhada grande de aperfeiçoamento, temos ainda muitas questões para resolver, muitos aprendizados a fazer, nós também devemos estar conscientes de que passaremos por dificuldades. Virá em algum momento de nossa existência terrestre a doença, a separação do ente querido, a dificuldade financeira ou um problema qualquer, porque é da lei de Deus que nós tenhamos que passar por experiências que tragam para a gente um aprendizado. Por isso Paulo de Tarso nos disse que nós estávamos contristados segundo Deus, ou seja, sofremos muitas vezes essas dificuldades para retornarmos à lei de Deus, para compreendermos a lei de Deus.
Assim também Emmanuel nos diz que numa plantação, às vezes é necessário medidas, digamos, dolorosas. É necessário cortar partes da planta para que ela cresça mais. Isso é a dor que chega em nossas vidas para que nós possamos crescer também. E aí Emmanuel nos diz no final do texto que quando nós estivermos contristados em face das faltas que nós cometemos no passado, que é razoável que soframos, não há nada demais, mas que nós possamos entender que essa contristação, segundo Deus, é aquela que vai nos elevar espiritualmente e que vai provocar a alegria dos nossos amigos espirituais, porque eles estão vendo que apesar da nossa dor, da nossa dificuldade, nós estamos crescendo espiritualmente e voltando para a seara de Deus, para a lei de Deus. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos passar com resignação as nossas dores e as nossas dificuldades, por sabermos que estamos sendo contristados segundo Deus. Vamos nos manter equilibrados, pacificados e ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Todos pediram, solicitaram ajuda ao plano espiritual nesta noite. Pudessem todos ver a quantidade de espíritos amigos do bem que aqui acorreram, atraídos pelas vossas solicitações, interessados em vos ajudar, amparar, socorrer, inspirar as soluções possíveis para os problemas que vos afligem. Assim, se materializa a atenção e o socorro do plano espiritual, atraídos pelas vibrações das vossas preces e rogativas. Tenham a certeza de que toda prece feita com fé e sinceridade ecoa nos corações voltados e integrados ao bem dos planos mais superiores da espiritualidade. Que, portanto, todos possam levar estas bênçãos de renovação, de forças e de paz em suas almas. Procurem preservá-las, procurem se manter no clima da confiança, da presença de Deus, que é o Pai amantíssimo, justo e bom, que nunca desampara aos seus filhos. Possam todos então se retirar, levando em seus corações estas bênçãos oriundas desta fonte superior que é Deus. Um abraço do amigo José Jorge. Graças a Deus. Agradecer mais uma vez a Deus, o nosso Pai, justo, misericordioso e bom, pela possibilidade que nós estamos tendo de nos esclarecer, de, junto a esses espíritos amigos, receber o amparo,
receber a orientação, receber a proteção de que todos nós necessitamos. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que aqui nós nos reencontremos em outras oportunidades de estudo em teu nome. E a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que todos nós retornemos com muita paz, muito equilíbrio, envolvidos todos, como nos disse o nosso companheiro, nessas vibrações generosas e amigas. Graças a Deus. Muita paz a todos.